Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor, eu sou o Leandro Forte, estou aqui com o Rony Prado e hoje o nosso tema são lesões na corrida e para isso temos um convidado especial, Daniel Câmara, está aqui, fisioterapeuta, mestre em treinamento esportivo e doutorado em fisioterapia e maratonista com 13 maratonas na busca eterna do Sub-3, né? Esse ano... Foi quase, né? Foi quase, né? 10 minutos, 11 minutos, 13 minutos, tá quase ali, né? Mas diz a minha mãe que é nada, 13 minutos é nada. Mas treinou pro Sub-3, né? Fez uns treinos... o importante é o treino, né, mestre? Fez uns treininhos lá de... Como é que foi, Volney? Vamos saber se esses treinos longos... Vamos saber dentro da parte de lesão se os treinos longos, né, tiveram algum impacto nessa parte com ele, mas eu acho que não, ele foi bem. Daniel, primeira pergunta, cara. Corrida machuca? Corrida lesiona? É um esporte dentro de todos aí que a gente pegar aí? Se a gente ranquear, como é que a corrida tá nisso aí? Ele é uma modalidade que realmente lesiona? A corrida ela vai estar mais ou menos no meio do caminho, né? Se você comparar ela com outros esportes, você pega os esportes de contato, os esportes que tem muita frenagem, aceleração, salto, você pegar vôlei, basquete, futebol, eles estão bem acima da corrida. Depois você vai ter ali a corrida mais ou menos junto de tênis, natação, e aí você tem um pouquinho talvez abaixo aí caminhada, bicicleta. Então a gente vai estar ali mais ou menos no meio do caminho. Mas como qualquer esporte... você tem ali uma necessidade de adaptação do corpo e toda vez que a gente meio que força um pouquinho além dessa adaptação, a gente vai acabar convivendo um pouquinho com as lesões, né? Então acho que é inerente a qualquer esporte, não seria diferente com a corrida. Eu gosto de brincar, Daniel, que só vai ter chance de se lesionar quem for praticar, não importa o esporte que ele for fazer, né? Ele, por mais que ele seja muito bem orientado, assessorado, essas chances sempre vão ter. A gente não consegue nunca 100% de certeza de não ter uma lesão. Então, hoje na corrida, né, você vem assim, há muito tempo já correndo e acompanhando, né, recebendo corredores e outros esportes também, mas na corrida, falando particularmente da corrida, quais os principais, as lesões mais comuns em corredor? A gente tem aí as lesões principalmente na região ali da perna, né? Então você vai ter aí lesão do tendão de Aquiles, os estiramentos de panturrilha, aquelas canelites são muito comuns, a dor anterior no joelho, que a gente chama de dor femopatelar, talvez sejam aí tem uma pequena diferença entre sexos, né? Mulher tem uma prevalência um pouquinho maior dessas canelites, as lesões por estresse. O homem, a gente vê mais lesões de panturrilha e de tendão de Aquiles comparado com as mulheres, mas é aquilo que você falou, se você pegar aí, a gente tem alguma informação sobre isso, se você pegar aí corredores num período de um ano, a gente tem uma incidência de praticamente 40%, 50%, né? O que a gente chama de lesão, e esse é um conceito interessante, é que assim, a maioria dos autores, ela define lesão se você tiver que fazer algum tipo de adaptação no seu treino. Então, assim, ter uma dorzinha ou outra é uma coisa que normal. A gente está habituado, né? Mas se você tiver que fazer uma adaptação, ter que reduzir intensidade, reduzir treino, então você vai ficar mais ou menos em 40%, 50%. Então, quer dizer, é um número alto, mas assim, eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Na grande maioria dos casos, são coisas muito pequenas, que vão às vezes precisar de fazer algum ajuste, mas você pega aí, a gente tem estatísticas interessantes sobre os benefícios da corrida, então só para passar para o pessoal, que eu acho que é um número legal, para quando alguém te falar, pô, mas você corre, vive aí com dorzinho e tal, você volta para ele e fala o seguinte, né, eu tenho menos 20% de chance de morrer por qualquer coisa, por qualquer causa, eu tenho menos 20% de morrer de câncer e eu tenho menos 26% de chance de morrer por problemas cardiovasculares. Então, na hora que você pega esse tamanho desse benefício... Coloca na balança, tem uma dorzinha no tendão de Aquiles, uma dorzinha no joelho, que na maior parte das vezes é fácil de ser manejada, né? O custo vale bastante. Eu gosto de brincar isso, eu prefiro ter uma lesão na panturrilha do que uma lesão no coração, né? Exatamente. Então, quem está ali no sofá, ele está correndo risco de uma lesão
De coração, minha lesão é na panturrilha, é no joelho, e aí é muito melhor, não tem dúvida disso. Exatamente. Cara, e de uma forma geral, o que você colocaria? Correr rápido ou correr muito? Ou muito volume? O que você tem algum dado que fala assim, o que machuca mais? A intensidade, a velocidade ou o tempo de exposição? Essa é uma pergunta de milhões, né? Assim, porque é interessante, quando você pega, por exemplo, uma população com dor no joelho de corredores, você vai ter nitidamente pessoas que vão sentir mais quando fazem volumes maiores e gente que vai sentir mais com mais intensidade. E na verdade, assim, se você pega um treino mais intenso, por mais que a força com que você vai tocar o solo e essa força vai voltar sendo aplicada sobre o seu joelho, ela vai ser maior, mas o tempo de contato com o chão ele é pequeno. Então, quer dizer, você tem uma força alta aplicada por pouco tempo. Uhum. Quando você corre mais lento e talvez faz um treino um pouco mais longo, por mais que você tenha forças de intensidade menores, o tempo de contato com o solo ele é muito maior. E aí, na hora que você faz ali, pega a areazinha do gráfico ali, tenta ver ali o estresse total, você vai ter aí públicos. Eu tenho paciente, por exemplo, que consegue fazer um treino de VO2, mas não consegue fazer uma rodagem, né? Que teoricamente seria um contrassenso, né? Uhum. E você vai encontrar isso. Então, muito provavelmente a gente vai ter respostas diferentes para as pessoas diferentes, para lesões diferentes. Uhum. Né? E não consegue fazer essa rodagem muitas vezes porque muda muito o padrão? O padrão motor dele, assim, igual você falou, fica mais tempo no chão, ele vai ter uma fase, talvez uma fase excêntrica maior, né? Existe isso? Não, existe. E aí, se você pegar aí treinos mais lentos, como você vai ficar mais tempo em contato com o solo, é muito provável que você vai dobrar mais o joelho, que você vai movimentar um pouquinho mais algumas articulações em detrimento de outras, e eu acho que isso aí pode ser, com certeza, uma explicação do porquê que essas pessoas não toleram, às vezes, uma velocidade menor, mais baixa. Né? Nitidamente, a gente que pratica, você também corre, correr muito lento, você mudar a sua mecânica, você muda seu padrão de movimento, e essa mudança de padrão de movimento pode ser que numa sessão de treino ela não apareça algum tipo de dor, mas nessa repetição em médio e longo prazo, vai te causar algum malefício, a gente sabe disso, a gente tem, né, a gente acompanha casos, até mesmo na gente, pessoal que a gente já teve, né, observando que é muito pior correr muito, não estou falando correr lento, correr muito lento, né, mas dentro do padrão de cada um, porque você muda seu padrão, que você falou, você aumenta a flexão de joelho, você aumenta alguns outros tipos de movimento que não está adaptado no seu padrão normal de corrida, né? O que a gente vê de uma forma mais clara é que, assim, as mudanças abruptas em volume e intensidade que são as coisas mais determinantes para poder determinar o aparecimento de uma lesão, né? Então a gente é a questão da adaptação, e aí é o que a gente estava conversando. Se você está adaptado para correr rápido, correr devagar é um outro esporte. E vice-versa. Então, ali, você vem ali de 4 semanas fazendo um volume e uma intensidade. Essa mudança, se ela é uma mudança muito brusca, ela tem risco. Então, aquela mesma história que hoje está sendo falada em todos os esportes, que é o que a gente chama de estresse crônico versus estresse agudo, é o que a gente usa, né? Quer dizer, você olha ali para as últimas 4 semanas, o que você fez em termos de intensidade, em termos de volume, tenta fazer uma média semanal e pega a próxima semana, e você não deveria mudar muito em relação a essa última média. E aí a questão é exatamente isso, você tá sempre tentando adaptar um pouquinho, né, um pouquinho mais, tendo uma carga de trabalho um pouquinho maior, mas que não seja tão diferente do que você fez para trás, né? Isso aí eu acho que é talvez um dos pontos mais importantes. E aí, mexer com velocidade de corrida é mexer nisso, né? Aproveitando esse gancho, a questão do treino regenerativo, aquele conceito, né, que a gente tem a rodagem, que é a corrida fácil, são muito próximos, muito parecidos, mas eles são diferentes.
O que você vê nisso, nesse treino regenerativo? Por exemplo, num ciclo de maratona, correu lá 30 quilômetros no sábado e domingo vai fazer aqueles 40, 50 minutos. A pessoa está machucada, está doendo. Você acha que esse treino funciona ou não? Assim, a gente já chegou até a conversar um pouquinho sobre isso, né, mestre? Lá nas nossas eventuais rodagens. Eu acho o termo regenerativo, eu acho que é um termo complicado de você usar, né? O que acontece é que a grande maioria das pessoas, elas observam que a dor melhora, né? Aquele desconforto melhora. E aí o que a gente sabe é que qualquer atividade física, a corrida não é diferente disso, ela tem uma capacidade de produção de analgesia muito grande, né? E então, assim, quando você começa a correr e você sente que você está todo rígido, está incomodado e tal, e de repente daqui a 15, 20 minutos você não está sentindo mais nada, é pouco provável que em 15, 20 minutos você tenha cicatrizado ou feito uma limpeza, recuperado, né? Só que você começou a estimular lá a área do cérebro. Lá a gente tem uma área que a gente chama de via descendente inibitória, que é uma área de produção de analgesia. E aí, realmente, você se sente melhor. Eu costumo falar que, assim, eu queria muito ver um estudo que comparasse o cara fazer esse treino regenerativo versus tomar um Tilenol, que vai atuar basicamente na dor, e aí a gente vê o efeito disso no próximo treino. Quer dizer, esse treino agora que o cara vai fazer na segunda ou na terça-feira, qual foi o impacto de tomar só um analgésico versus fazer um treino regenerativo? É óbvio que vocês muito melhor do que eu sabem que adicionar volume é sempre importante para você melhorar, né? Então, assim, por mais que não seja um volume tão de qualidade, mas esse efeito, eu acho que ele é um efeito muito mais sobre a dor do que talvez um efeito fisiológico regenerativo. Então, assim, você fazer uma caminhada, provavelmente ele vai estimular os seus músculos da mesma forma, se você fizer uma bike e tal. E aí, a gente começa a ver uns fenômenos interessantes, porque é extremamente comum o cara que está no ciclo de maratona, ele está se sentindo bem, e ele tem uma dorzinha ou outra e tal, e passa o ciclo de maratona, o cara faz a maratona, aí ele fala assim, agora eu vou parar de correr pra poder, dar uma descansada no corpo, e eu tava ali com um pouquinho de dor no joelho, uma coisa, e aí o cara se assusta que de repente na semana seguinte ele tá pior do que ele tava. Aí o cara fala assim, mas como que eu tô pior se agora eu tô descansando? Não faz sentido? E aí o que aconteceu? Aquele volume de atividade aeróbica, ele tava tão alto, que o cara tava protegido quimicamente contra a dor de uma forma absurda. E aí, de repente, esse nível cai, e aí ele tem as coisinhas todas que a gente tem de pós-maratona, a gente leva realmente o corpo ali a um certo grau de sofrimento, e aí o cara fala assim, cara, mas eu tô muito pior. Né? Ele fala assim, não, agora nós tiramos o seu Tilenol do dia a dia, que é a corrida, né, que é o volume, que é a intensidade, e provavelmente também toda a euforia, isso tudo vai, né, a percepção de dor lá em cima, ela é uma equação que está longe de ser só o quanto que eu machuquei, o quanto que eu vou sentir, né, então tá cheio de coisa interagindo lá, e aí esse é um fenômeno que a gente vê direto. Né? O cara às vezes se assustar. Isso está acontecendo comigo? Mas o problema é seu que tem um ano que você diminuiu o treino e tá... Eu fui da maratona, voltei da maratona de Buenos Aires, fiquei sem treinar e tudo, fiquei uma semana ali sem treinar, voltei treinando com cheio de dor. Provavelmente tem alguma coisa disso aí também. Com essa colocação sua, Daniel, você acha então que é interessante você voltar e dar sequência no que você vinha fazendo, né? Até mesmo nessa parte da recuperação do pós-maratona, dessa carga que você jogou no período preparatório e o período e a prova, que machuca, né? A gente sabe que passa um pouco dos limites ali em parte de lesão muscular e tudo. Lesão muscular não, né? De microlesões musculares e tal, de agredir a musculatura. Assim... É interessante você continuar com a atividade, porque ela vai te ajudar nessa parte de recuperar também, né? A recuperação não é 100% parado, né? Eu acho que o pessoal tem... A gente até conversando antes de subir, o pessoal tem que entender isso, claro, que você tem que respeitar
um tempo até com relação aos estímulos e volume, mas zero de corrida, parar com a atividade 100% não é uma coisa boa, né? A gente até conversa sobre isso quando caso de lesão, né? Você ficar totalmente parado, se você puder tá fazendo alguma coisa dentro do esporte que você pratica, ele te ajuda na recuperação, né? Algum estímulo físico, ele é super importante. Então, assim, né, acho que é importante também algum grauzinho de repouso, de descondicionamento, mas assim, você continuar estimulando o corpo, às vezes fazendo uma corrida numa intensidade menor, num volume menor, ou eventualmente fazendo outras atividades, né? Eu acho que é fundamental para você, e para você não perder esse benefício químico, né? Que a gente sente falta. Sim. Né? Aproveitando então que a gente falou aqui do regenerativo, o que você fala sobre usar o gelo pós um treino longo, né? Ou uma competição, aquela imersão na banheira, crioterapia, ou também, igual a gente vê também, a questão de calor e frio, isso aí ajuda na recuperação, diminui o processo inflamatório, como é que fica? Assim, todas essas formas de recuperação, aí talvez a gente possa incluir mais coisa, porque a gente vai provavelmente falar que o efeito ele é similar. Quando você coloca o gelo, quando você coloca uma massagem, quando você coloca aquelas botas de compressão, toda vez que a gente tenta avaliar os marcadores fisiológicos ali de lesão ou de fadiga e tal, usa esses recursos e depois mede isso de novo, comparando com pessoas que não fizeram, esses marcadores eles não mudam. Não mudam. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, isso seria limitado. Mas o que é interessante é que quando você pergunta para as pessoas, e aí é uma avaliação subjetiva, de que se ela se sentiu bem com aquilo, e se aquilo ajuda ela para treinar depois, a maior parte das pessoas fala que sim. E aí a gente tem que ser realista, porque assim, no final, o que você quer é a pessoa sentindo bem para treinar. Então assim, mas o marcador de lesão muscular não abaixou. Mas tá o marcador no... Ok, mas assim, o importante é o cara tá se sentindo bem para treinar. E aí você vai ter, obviamente, algumas pessoas que têm preferências, e eu acho que é extremamente válido esses recursos, provavelmente levando em consideração as preferências pessoais. Então tem cara que fala assim, Deus me livre de entrar naquela banheira de gelo, aquilo é horrível e tal. E outro cara fala assim, cara, eu entro naquela banheira de gelo, no resto do dia eu tô zero. E aí aquela velha história que a gente estava falando aqui agora, que nós temos lá um central ali que julga tudo, e é ele que manda. É ele que manda você reduzir no final da maratona, sem você entender o porquê. É ele que fala que você consegue treinar. Então, assim, ok, a gente tem ali um certo nível de proteção que é importante, mas essas formas todas, elas são formas válidas, porque subjetivamente elas acabam levando o cara a uma situação de conforto maior. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena. Entendi. Né? E aí, a gente falando nisso, a gente pode só colocar também na questão dos tênis, né? Porque com essa revolução agora dos tênis de placa, também a gente não sabe, eu não sei como é que estão os estudos aí na questão da recuperação, mas os relatos que a gente tem, e eu sinto isso quando eu corro, é que o tênis de placa me protege no sentido seguinte, eu corro, no dia seguinte eu tô com um pouquinho menos de dor do que quando aquele tênis mais na chulapa, aquele tênis mais no chão ali. O que você fala aí desses tênis hoje? Esses tênis aí tecnológicos que a gente está vendo, o que eles agregaram de valor em comparação aos tênis anteriores. Então, assim, quando você pega os tênis anteriores, você tinha basicamente a espuma deles. O pessoal usa muito o termo de absorção de impacto. Na verdade, o material que está debaixo do tênis, ele não chega a absorver o impacto. O que ele faz, ele atrasa a aplicação desse impacto. Então, você vai provavelmente receber o mesmo impacto, mas ele vai ser distribuído no tempo. Então, se você pegar o pico de impacto, ele vai ser menor, porque ele vai atrasar a aplicação do impacto. E talvez isso seja... com certeza isso é uma coisa interessante. E aí, quando você coloca esses tênis tecnológicos, você teve algumas mudanças importantes. Primeiro,
eles adicionaram uma placa de carbono. Essa placa de carbono é uma placa rígida e basicamente, além de devolver um pouco de energia, essa placa ela faz com que você, na hora de impulsionar o chão, você dobre menos dedos do pé. Então, na prática, é como se você estivesse conseguindo fazer a pressão sobre o solo um pouco na frente. Você ganhou um pé maior. Entendi. Se você ganhou um pé maior, o seu braço ali, o braço de alavanca, ele aumentou. E aí, provavelmente, com menos força da panturrilha, você vai conseguir fazer a mesma impulsão que você fazia antes. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você olhar esses tênis, eles são mais curvos. Uhum. Então, eles chamam ali de um rocketzinho. Então, o que vai acontecer é que, quando você pisar, você vai ter quase um semicírculo que vai facilitar a transição de trás para frente, e isso reduz também o trabalho dos seus músculos. E você tem uma evolução das espumas que são muito mais responsivas. Então, na hora que você junta esses três, você vai ver que a gente consegue justificar esse número aí, que varia talvez de 4 a 6% de ganho de economia. Tem gente que fala que vai de 0 a 10, dependendo da interação com o atleta. E aí, quando você fala em economia, você vai falar do que você está falando aí. Quer dizer, você vai provavelmente, é lógico que provavelmente em períodos mais longos, você vai ficar mais econômico. Né? O que é interessante, Messi, nesses tênis, é que o pessoal fala que é só a placa, mas já tem trabalho que os caras fizeram vários furos na placa e o benefício não foi embora. Então tem mais coisa, tem essa interação toda, é o formato, é a placa, é a espuma. E quando você pega a interação desses tênis com as pessoas, tem um estudo bem legal que eles pegam um grupo, se não me engano, ali de 10, 15 pessoas, com corredores aí por volta ali que tem aí 10 km para 38, 40, um nível razoável, e aí eles põem os caras para correr com diferentes modelos desses tênis tecnológicos e colocam para correr com tênis não tecnológico. Na média, quando eles estão de tênis tecnológico, eles melhoram a economia. Mas quando você compara o próprio indivíduo, tem determinados tênis que melhoram e tem tênis em que eles pioram a economia. Então você tem uma interação de diferentes tênis tecnológicos com diferentes pessoas que não é previsível. Então é muito provável que você use o tênis de uma marca X e vá para um tênis de uma marca Y, ou de um modelo X ou Y, e você piore e melhore com algum deles. Então, mesmo esses tênis de placa, a gente continua com aquela teoria de que o tênis é muito pessoal. Eu acho que a pessoa ela tem que, né? O que é bom para mim não é bom para você, talvez. Que não é uma coisa fácil da gente acessar, né? Você imagina você poder... você põe o tênis no pé ali numa loja e de repente dá um trotezinho, você chegar à conclusão, de repente você tem que fazer um investimento. Mas assim, é claro que, óbvio, transparente, que esses tênis, eles modificaram. E aí é legal porque, assim, algum tempo atrás, saiu um trabalho de um autor americano muito famoso, que escreve muito sobre corrida, e ele começou a descrever algumas lesões, algumas fraturas por estresse no meio do pé, que eram pouquíssimo comuns e que, com o uso do tênis de placa, elas começaram a aparecer. E aí, então, eles começaram até a querer dar nome a essa lesão como as lesões do tênis de placa, né? E aí o pessoal fala, o tênis de placa, então, machuca. A lógica aqui é que, quando você modifica o tênis, você modifica um pouco o perfil de sobrecarga no pé. Exato. E mesmo nos tênis não tecnológicos, você vai ter uma mudança. Então, assim, você continua aterrissando com seus 70 quilos no chão, e o tênis e o chão te devolvendo. A forma como aquilo vai ser aplicado... Então, assim, não dá para falar que o tênis de placa provoca fratura por estresse. O tênis de placa é uma variação de tênis que, obviamente, vai devolver impacto para o seu pé. E, provavelmente, se você não está acostumado com eles,
talvez é a mesma coisa que a gente está falando aqui de variações, de variações de estímulo e tal. Se você não está habituado com tênis de placa, ele pode te machucar por um simples motivo, porque você não está acostumado com tênis de placa, né? Essa é interessante porque na hora que você vê, por exemplo, essa relação de tênis fazendo um gancho com as lesões, você tem trabalho que mostra que trocar de tênis demais machuca, e você tem trabalho que mostra que não trocar de tênis machuca. Isso eu ia te perguntar, porque a gente já conversou sobre isso. Cara, Acho que você é meio adepto a uma variação de tênis, até mesmo por essa adaptação do pé, da parte muscular, tênis de tênis mais baixo, tênis, até antes, a gente conversou isso lá atrás, antes de tênis de placa, antes desse negócio. Emendando nisso, Daniel, o que você acha da turma hoje que só treina com tênis de placa? Quer dizer, já não tem essa variação. Tem muita gente hoje que treina, compete, e teoricamente, quando o tênis de placa apareceu, ele apareceu para a gente poder competir com o tênis. Né? Você tem o plus dele. Você tem o benefício que ele te dá no dia da competição. E no início, todo mundo usava com esse respaldo. E aí, agora o pessoal treina com ele até o regenerativo que a gente está comentando. Então, assim... Eu não posso falar que eu faço isso não, né? Porque senão vai ficar feio. Não, mas dá pra defender. Não, mas dá para defender. Eu acho que dá para defender ambos os lados. Então, assim, primeiro, existe aí uma tentativa de consenso dizendo o seguinte: o corredor iniciante, ele precisa se adaptar à corrida. E se você começa a mexer com muito parâmetro, é um problema. Então, talvez, para um corredor iniciante, e aí eu não estou falando só do tênis de placa, estou aproveitando o gancho, talvez ficar com o mesmo tênis vai ser menos novidade para ele, já num período que está cheio de adaptação. Uma vez que você já é um corredor experiente, você já começa a sofrer com volume alto, intensidade, então, o overuse. E aí, provavelmente, quando você fala de mudar o tênis, significa mudar o lugar que você está batendo. Então é igual a gente está aqui hoje, o conceito é de que não existe postura sentada ideal, existe mudança. Então eu sento assim, eu sento aqui, cada hora eu vou bater num lugar diferente. Então eu não vou sobrecarregar uma região específica, e talvez isso seja importante. E aí, muito provavelmente, os trabalhos que mostram que variar tênis é importante, eles estão usando esse raciocínio de, olha, cada hora você vai bater num lugar diferente, o seu joelho vai trabalhar um pouquinho diferente e tal, e você que é um cara que já está acostumado com corrida, você vai conseguir se virar bem. Você é um corredor iniciante, talvez, vamos botar coisa demais, não. E aí, entrando na questão do tênis tecnológico, eu poderia virar e falar o seguinte: eu vou ter o benefício de ficar sempre mais descansado. Mais descansado. Eu poderia falar isso, né? E aí com isso fazer mais volume também, né? Provavelmente. Aí eu vou compensar isso a ponto de me machucar? Não sei, né? E aí entra a questão do... não, mas o tênis de placa, ele é caro. Até para você manter e ficar usando o tênis de placa, porque... ali por volta do 400, 600 quilômetros, provavelmente a espuma ela perde muita responsividade, a placa talvez já vá perder também um pouco, mas você continua tendo um tênis extremamente leve, que é um ponto super importante, né? Sim. Você continua tendo um formato, que vai continuar te ajudando. Você continua tendo uma placa que ela é rígida e que vai fazer você impulsionar o chão um pouquinho mais na frente. Então, você vai ter uma perda, mas essa perda, ela também não é essa coisa assim de acabou, eu tenho que jogar fora, você continua tendo um certo benefício. Então eu acho que é muito difícil essa tomada de decisão, né? A gente vê às vezes a gente falando, porra, mas você tem ali o plus na hora da prova, que é a hora que você precisa, e tem um cara que precisa também desenvolver confiança no período de treino, e aí ele tá treinando melhor porque ele tá com tênis de placa, e aí eu acho que dá para defender os dois lados. Tem uma entrevista, inclusive, acho que o Kipchoge falando que ele usa os tênis de placa para fazer os limiares, fazer os treinos de ritmo e os longões. As rodagens ele roda com os pés de boi, com os tênis mais pesados, os tênis mais durões. Mas esses 3 treinos, ele usa esse tênis de placa. É nítido que realmente em relação a ganho de performance e
a diminuição e a aceleração da recuperação é gritante. Você fazer um treino. No caso aqui, por exemplo, o Marcos Cruvinel correu lá agora a maratona de Chicago e ele falou que ele está com 54 anos. Ele só conseguiu fazer o volume de treino dele, que ele nunca fez, que ele estava treinando às vezes média de 90 a 100 km por semana, e sem ter tanta dor nesse último ano, com tênis de placa. Então ele tem 3 treinos de placa que ele vai revezando, e isso possibilitou ele ficar mais descansado, ele conseguir treinar essa sequência, né? Esse volume, por ele estar mais descansado. Eu acho que vão ter percepções diferentes. Eu sou fã dos tênis, desses tênis tecnológicos, e na hora que você coloca o outro é duro, hein? O Daniel é uma pessoa que pode falar pra gente que para esse ciclo agora de maratona você fez um volume muito grande, muito superior ao que você sempre fez, né? E não teve nada, né, no time. Em relação à lesão, não teve nada. Uma ameaçadinha, mas a gente conseguiu. Não, mas conseguiu controlar. Foi uma subida de volume muito grande, né, Daniel? Eu fiz um volume um pouco maior, talvez assim, um pouco mais concentrado, né? A gente fez com a autorização do Heleno, com a autorização do Heleno, e ele assinando embaixo. Eu tentei fazer, sem aumentar muito a frequência semanal, eu tentei fazer treinos pouco maiores nas sessões, acreditando que o repouso entre as sessões fosse importante para recuperar, né? E assim, não deu o sub-3, né? Mas também eu nem queria esse negócio de sub-3, eu acho só uma bobagem, mas eu me senti bem. Se a gente resistir ao volume, é a melhor coisa que tem, né? Isso é imbatível, né? Isso a gente comenta, né? A gente comenta. Isso aí, você quer performar, melhorar realmente, o volume é muito importante, né? Você conseguir... E aí é muito pessoal, né? Você tem que individualizar também, porque tem gente que suporta um volume maior e tem gente que não vai suportar esse volume. E aí você tem que entender como você vai jogar com essa pessoa que não vai suportar esse volume. Isso é muito pessoal. E isso é construído também. A gente tem exemplo lá na HF, dos dois agora, o Pedro Atejo e o Ronaldo Bahia, que eles foram uma construção de volume, o corpo deles foi aceitando ao longo de anos. Não foi simplesmente o que acontece muitas vezes, é a gente chegar no ciclo de maratona, naquelas 12 semanas, e assim aumentar 30%, 40% de volume ali, e algumas vezes dá errado, né? A pessoa não suporta isso. Aí vem o caso da pessoa se lesionar, ou então ela até mesmo não suportar mentalmente aquilo, mas a gente sabe que o volume, se a pessoa suporta, é muito bom, porque o condicionamento aeróbico dela vai lá em cima. Não é à toa que os profissionais treinam muito, né? Eles fazem muito volume. Se a gente pegar, na época, o Kiptum ano passado para Chicago, ele estava treinando 300 km por semana. Agora, ele aguentava fazer isso. Né? Vai ter uma seleção natural, e é interessante, uma vez eu assisti uma palestra o Daniel Lieberman, né? Eu estava assistindo uma palestra dele, e ele citou um dado de um estudo que ele não publicou, e que ele vai subir no volume dos corredores e vai coletando as lesões desses corredores. E aí ele vê que a maioria das lesões acontecem quando você faz as subidas maiores. E que ele fala o seguinte, que o termo overuse, ele não é um termo, ele é um termo inadequado, porque, na verdade, não é ele questiona se há realmente um overuse. O que ele fala é de falta de adaptação. Então você não teve tempo de adaptação. Então, ou seja, teoricamente nós somos adaptáveis. É óbvio que provavelmente vai existir um limite e tal, mas o que ele quis chamar a atenção é que se você der tempo para o seu corpo ir adaptando e fazendo esse ajuste, obviamente respeitando aí, nem todo mundo consegue subir na mesma velocidade, o nosso corpo ele é capaz de se adaptar, que é o que você está falando aí, que a gente tem colegas aí que foram subindo devagarzinho, construindo, e conseguem hoje fazer um volume grande. Se você pegar ali um cara inexperiente, um volume baixo é capaz de machucar ele, né? Então assim, realmente você ter tempo de chegar nessa adaptação. É óbvio que não vai ser para todo mundo, né, mestre? A gente já tem trabalho aí mostrando efeito de genética, não só para performance, mas para lesão. Então você tem gene atrelado à lesão de tendão,
Gene atrelado à fratura por estresse. Era isso que eu ia até te perguntar, que lá no início você comentou a respeito em mulheres, né? Você vê mais lesões por estresse e homem tendão de Aquiles e panturrilha, né? Tem uma explicação, Daniel? O que você acha? Na mulher, a mulher é mais fácil, a massa óssea da mulher, né? E aí você tem aqueles problemas de tríade lá, que em questão de alimentação, percentual de gordura baixo, as oscilações hormonais, a massa muscular ser menor. Então a gente tem essas características que realmente justificam essa diferença. Mas até independente do sexo, é interessante porque quando você pega... Existe muita contradição quando você pega trabalhos diferentes investigando os fatores de risco para lesão, e talvez uma explicação disso é porque as populações elas são diferentes, os trabalhos normalmente são retrospectivos, então eu pego essa turma que está machucada e pergunto e vejo o que eles têm diferente do não machucado. Eu não vou acompanhando essa turma e avaliando antes. Mas a maioria dos trabalhos mostram que você ter tido já uma lesão na corrida é talvez o maior consenso de que o seu risco de lesão ele é maior. E aí, se você pegar e pensar, por exemplo, no estiramento muscular, é fácil, porque aí você fala assim, se o cara teve um estiramento, ali fica uma cicatriz, aquela cicatriz é mais fácil de ser aberta e tal, mas isso acontece com outras lesões. Então, quer dizer, se você teve uma lesão em algum lugar, você tem mais chance de ter uma lesão em outro lugar. E talvez a explicação para esse fator ser um fator comum a todos os trabalhos seja simples. Você está identificando quem são as pessoas que mais machucam, talvez até, lógico, não é só isso, mas talvez até por uma questão genética. Então, as pessoas que machucam mais não são as mais fracas. Não são as que, né? É óbvio que a gente tem exemplos aí dos tarados que sobem muito, que gosta de competir, sobe muito rápido, mas esse histórico muito frequente talvez retrate já uma pessoa que vai ter que fazer as coisas muito mais devagar, porque talvez do ponto de vista genético ele tenha uma propensão maior. Então, se tem gene para lesão de tendão, para lesão de ligamento, para lesão óssea, a gente vai talvez ali encontrar essas pessoas, vai acabar desconfiando de quem são essas pessoas, né? Então vamos polemizar um pouco o negócio. E o fortalecimento? Você acha importante? Ele ajuda a prevenir essas lesões? Aí o que eu acho que se a gente analisar do ponto de vista de ciência, a gente tem informação que fala que o fortalecimento ele ajuda a prevenir lesão. É muito contraditório, mas a gente aceita que o fortalecimento ele ajuda a prevenir. O que é muito interessante nos trabalhos é que eles mostram que para que o fortalecimento ajude, ele tem que ser muito bem orientado. Então, um fortalecimento não orientado, não acompanhado de perto, a gente tem trabalho que compara isso, provavelmente vai ajudar pouco ou não vai ajudar. Mas, uma observação que a gente pode fazer e que aí a gente vive isso é que, há uma ideia de que a pessoa machucou porque não fazia fortalecimento. Isso é o que a gente mais escuta hoje. Como se fosse. Então, bom, vamos lá. Quem tem quadríceps mais fraco tem mais chance de se lesionar. Isso é verdade. Quem tem glúteo mais fraco tem mais chance de se lesionar. Então, naturalmente, eu vou querer fortalecer o meu quadríceps, eu vou querer fortalecer o meu glúteo. A questão aqui é que, às vezes, a gente vê umas coisas e aí a gente já tem ótimos profissionais que sabem já lidar perfeitamente com isso, que é o treino de força, ele é mais um treino que você vai fazer durante a semana. Né? Então, quando você pega, é muito comum o cara falar eu tô sentindo meu posterior, mas não, vou fazer o seguinte, ao invés de malhar 2 vezes, eu vou malhar 5 vezes o posterior. Mas se você tá com dor no posterior, o posterior tá cansado. Se o posterior tá cansado, a sua solução é malhar mais o posterior. Aumentar a carga dele, né? Então, a fadiga, ela é um fator importante para determinar a lesão no próximo treino. Então a gente brinca que o trotinho de domingo, às vezes, ele é traiçoeiro também. De vez em quando a gente vê cara que no trotinho de domingo, depois do longo, tem um estiramento muscular. Né? Então o que aconteceu? Ele estava cansado, e ele foi correr, ele estava no limite. Aconteceu isso com o Eric, né? Aconteceu isso com o Eric. No trote de domingo, ele teve uma ruptura quase que completa do posterior da coxa. Correndo leve. E aí,
se você tiver numa fase em que você está descendo o bambu e não souber controlar essa questão do reforço muscular, talvez o reforço muscular vai trabalhar contra concorrente. Ele é concorrente. Talvez o melhor seja você descansar. Agora, num período de base, você fazer um bom trabalho de força, eu acho que é fundamental, sabendo que o trabalho de força ele vai entrar junto de todas as outras coisas que a gente falou. Genética, descanso, sono, alimentação. Então, assim... E outra coisa, o trabalho de força melhora a performance, né, mestre? Então, assim, ele melhora a economia de corrida, mas para ele melhorar a economia de corrida, ele tem que ter intensidade. Então tem que ser carga alta, pliometria, principalmente combinado. E aí, eu tô com quase 50. Para mim vai ser meio complicadinho trabalhar carga alta. Então, assim, nós vamos ter que separar. Você vai fazer o trabalho de força para melhorar a performance? Então, você tem que aguentar esse trabalho, tem que ser muito bem periodizado, né? Sabendo, né, Messi, que a economia de corrida, ela ajuda, o treinamento ajuda, mas ele ajuda pouco. Se você emagrecer, vai ajudar mais, né? Vai ajudar mais. Então, a gente também tem que dar os valores. Mas não tenha dúvida, você está querendo melhorar tudo, fazer um investimento no trabalho de força. Você quer trabalhar força para prevenção de lesão? Então... seja muito bem orientado por quem entende, de preferência tenha alguém olhando o seu treino e pense na periodização, aonde que esse treino de força vai entrar, e às vezes da necessidade, para algumas pessoas, tem que parar o treino de força em determinados períodos, para outras pessoas é uma redução pequena, né? Então, prioridades, exatamente. Não tem dúvida. E é muito difícil, né? Quando você pensando em maratona, que você está com carga muito alta, volume alto, misturado com aqueles treinos, você inserir um treino de força e tentar muitas vezes manter qualidade ali. Porque você pensa só, vamos pegar no tradicional nosso, terça, quinta e sábado, são os 3 treinos de qualidade. Que dia que você vai fazer o treino de força? Você vai fazer ele logo depois, na terça-feira? Você está chumbado. Você faz na segunda-feira, como que vai ser esse perfil do treino de força? Se você fizer ele com um determinado número de repetições com uma carga, você vai chegar cansado para treinar na terça-feira. Né? Então, assim, agora o treino de alta intensidade, que seria muita carga, mas pouca repetição, talvez nesse período seja o mais bem-vindo. Mas você tem que construir isso antes. Exatamente. Você tem que construir isso antes. E para construir isso antes, ele vem lá do início. Então, o treino de força, ele é uma construção igual o treino de corrida. Não é só, que a gente brinca, não é só treinar o específico. O cara resolve, faltando 12 semanas, ele resolve procurar para treinar a corrida, aí faz treino de força, aí faz massagem, soltura. Aí você tem um pico de confusão, acontecendo. Sem adaptação nenhuma. Acontecendo no seu corpo. E assim, esse treino de força, a gente tem também, que obviamente as pessoas que lidam com isso e têm uma formação específica na área de corrida sabem disso, você não quer ficar mais pesado. Exatamente. Claro. Né? Então assim, se você pegar, por exemplo, fratura por estresse, parece que a presença de músculo é protetora. Uhum. A presença de músculo. Então, nós estamos falando de hipertrofia. Mas você vai ter um contraponto aí que você está mais pesado. Mas a presença de músculo, quem tem mais fratura por estresse já tem um volume menor de músculo naquele segmento. Interessante. Né? Mas aí, se você subir, ok, você vai proteger, mas você também tem que subir e pesando na balança as coisas todas. Mexer nessa equação aí. Né? E aí, assim, a gente não sabe muito bem ainda se o que nos protege é o trofismo ou é a força. Porque se for o trofismo, nós estamos ferrados. Uhum. Porque quem quer performance vai perder com a subida de peso. Exato. Vai prejudicar. Ao mesmo tempo, se for o trabalho, a questão do ganho de força, é possível você manejar a força sem ganhar tanto trofismo, né? Com as suas observações e limitações, mas é possível, né? Então, assim, a gente ainda tem um pouquinho de dúvida de, ok, quando eu faço o trabalho de força, o que está modificando, que está me protegendo mais? Até porque as lesões, elas são causadas por coisas diferentes. Uhum. Então, assim, quando você vê, por exemplo, um corredor
e você vê que ele bate no chão e ele tem um tempo de contato extremamente pequeno, as articulações movem menos, então vai e volta, é quase aquele ciclo de alongamento e encurtamento. Aí esses caras a gente fala que eles têm uma stiffness maior, uma rigidez de perna maior. Esses caras são os mais econômicos. E aí, provavelmente, a musculatura dele é menos demandada, porque ele passa menos tempo em contato com o chão, ele deforma pouco e já volta, ele usa a energia elástica para voltar, mas a parte óssea dele é mais sobrecarregada. Aí quando você pega um cara que talvez ele dobre mais e tal, ele perdeu um pouquinho de performance porque ele ficou mais tempo em contato com o chão, tempo no solo, mas ele protegeu provavelmente um pouco mais o osso porque ele teve uma absorção de carga na musculatura. A parte muscular. E aí, ele protegeu o osso, mas demandou mais sobre os músculos. Então olha pra você ver, você vai falar assim, eu quero prevenir lesão, mas calma aí, você quer ir pro osso ou você quer ir pro músculo? Aonde você vai prevenir? Qual que você quer prevenir? Qual que você quer machucar, né? Então eu falo assim... Qual que você quer correr o risco? Então eu falo assim, o melhor dos mundos é quando você tem um cara com uma lesão, que você quer resolver o problema daquela lesão. O pior dos mundos é você querer prevenir todas as lesões. Porque às vezes você tem caminhos opostos. Chega a você ter caminhos opostos. Então a gente brinca o seguinte, quer um quebra-cabeça? Que você quer encaixar uma peça, então fala assim, vamos mudar a pisada do cara, ao invés de ele bater com o calcanhar, ele vai bater com a ponta do pé. Você continua batendo no chão e o chão te devolvendo. Nós estamos brincando de bater em lugar diferente. E aí, se você já tem alguma coisa, eu fiz essa opção porque você tem alguma coisa, mas você virar e falar assim comigo, eu não quero ter lesão, eu devo pisar assim ou assim? Eu vou te falar assim, cara, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, porque você tá batendo em lugar diferente, você vai machucar a panturrilha, você vai machucar o joelho, e aí eu não sei, né? E aí, na hora que você entra até em análise de tênis, dependendo do formato do tênis, você joga a carga para um lugar ou para o outro, aumenta o drop, o tendão de Aquiles força menos, o joelho força mais. Aí você, aumenta ali o solado, a face plantar sofre menos, mas às vezes você põe um solado grosso, que tem muita espuma, e o cara fala assim, putz, isso aqui absorve impacto pra caramba, sabe o que acontece? A carga na perna do cara aumenta, porque ele começa a aterrissar mais brutamente, porque ele tem uma sensação de que o tênis protege. Isso aí a gente tem um tanto de trabalho mostrando que solados maiores, às vezes fazem o cara aplicar mais carga na perna, porque ele desaba. Isso é pontual na prática. A gente tem alguns tênis que é o famoso tênis, o chicletão, né? Você bate, ele não te devolve, você faz mais força, você sai mais cansado. Os tênis de rodagem que eu fazia quarta-feira, eu tinha um tênis de rodagem que eu fazia quarta-feira que era batata com isso, né? Mas eu sou da teoria de que eu gosto de dar uma variada nos tênis dentro desse, né? Até do tipo do treino, porque até para essa adaptação e essa variação dessa carga, da onde que ela vai pegar, né, para cada sessão. E depois os tênis de placa, realmente, apesar de não gostar de treinar com tênis de placa, né, sempre, mas um treino ou outro eu gosto de fazer até mesmo para estar adaptado a ele, porque é um tênis diferente, né? Ele acaba que, querendo ou não, é um tênis muito diferente. Se você não está treinando com ele, você calçar, parece que você vai cair do tênis, dependendo do tênis, né? E aí o cara fala assim, mas isso aí é placebo, esse tênis aí, ele mexe com a cabeça do cara e tal. Aí eu falo assim, cara, nós nunca vamos descobrir, sabe por quê? Porque você não consegue tampar o olho do cara e ele não saber que ele tá com tênis nesse formato. Porque você às vezes ele já, opa, né? Aquela coisa assim, né? Sim. Então, assim, é dificílimo você conseguir cegar o cara para ele não saber que tá com isso. Tá com isso. Né? Então, assim, se tiver alguma coisa disso, eu acho que não tem. Os caras já adicionaram peso, já fizeram isso, aquilo, o efeito benéfico desses tênis. Não tem, né? Cara. A gente é praticante, pô. A gente sabe, a gente já não tem dúvida. Isso aí é sem dúvida. Ô, Daniel, uma curiosidade, assim, que eu sempre tive uma dúvida, voltando aí pra lesão, qual que é a diferença de estiramento e contratura? Ou é a mesma coisa? Não, hoje você tem uma classificação que ela é mais clara, que ela diz o seguinte, se o cara teve aquela sensação de fisgada ou de dor muscular, não necessariamente tem fisgada, porque, por exemplo, se você pegar o sólio,
que a gente tem muita lesão do sóleo, né? A lesão o sólio ele é um músculo que ele tem muita fibra de tipo resistência. E essa característica do sólio, normalmente as lesões do sólio, o cara não tem a pontada. Ele vai ter aquela rigidez. E tal, não sei o que. Aí o cara fala assim, nossa, essa minha panturrilha tá estranha. E às vezes a gente assusta que o cara faz uma ressonância, ele tá com um estiramento ali. E ele não teve aquela sensação típica da pedrada, do rasgo. Então, essa sensação, dependendo do músculo, pode ser que pela característica do músculo você não tenha. Então, o que a gente faz é o seguinte: quando você faz uma ressonância magnética e vê a imagem do músculo, você tem... Antigamente a gente falava assim, lesão grau 1, grau 2, grau 3. Hoje a gente já tem 4 graus ABC. Daí o que o cara fala? O cara fala o seguinte: se o cara tá com um desconforto muscular que veio depois do esporte, tendo ou não essa sensação de fisgada, e ele não tem lesão estrutural na ressonância, você vai receber o grau 0. O grau 0 não teve estiramento e provavelmente é o que você está chamando de contratura. Há um espasmo muscular reacional, um dolorimento, mas você não consegue chegar lá e falar assim, aqui ó, rasgou aqui. Rasgou na face, rasgou no músculo, rasgou pertinho do tendão, que é o ABC, mas você tem aquilo ali. E aí depois, dependendo do tamanho, você tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que é o tamanho da lesão. Então, hoje, se você não vê no inglês o termo contratura. Você só vai ver o muscle strain, que é o estiramento, e aí provavelmente o que a gente chamava de contratura, que era aquela coisa do tá meio rígido e tal, e às vezes a ressonância era normal, é o que a gente chama de estiramento grau 0. Entendi. Talvez seja a forma mais correta da gente definir isso. E Daniel, na hora que o cara sente, né, eu já senti isso, mas sentiu aquela pedrada ou aquela coisa, a gente já viu, eu já tive, hoje eu não faço isso, mas eu quero alongar ali. Você pode alongar, você não pode? Como é que é o processo? Toda vez que você alonga, você tem uma sensação analgésica, né? Isso aí já é uma coisa bem descrita. Até que a tendência do cara é alongar, né? Teoricamente não faz muito sentido a partir do momento em que você teve uma lesão, você não sabe se houve uma lesão mesmo, é estrutural, um rasgo, você pegar e alongar aquilo não faz sentido. Se você mantiver algum grauzinho de carga, por exemplo, os protocolos de recuperação de estiramento, eles não aceitavam do cara fazer reforço com dor, eles não aceitavam do cara fazer um alongamento com dor. Hoje a gente sabe que se a gente botar um pouquinho de carga e produzir um pouquinho de dor, provavelmente o cara recupera mais rápido. É como se fosse assim, cutucar um pouquinho faz bem. Se você passar do ponto, você aumenta aquela lesão. Então, alguma carga é possível, mas você não quer aumentar ela. A questão é o tamanho dessa carga, né? Então, assim, interessante isso, mestre, porque a gente tem exemplos de caras, alunos lá da HF que tinham ainda um estiramento e os caras já conseguiam correr. Você fala assim, cara, como que um cara que ainda está com estiramento, ele consegue correr? E aí talvez a explicação mais razoável para isso seja, alguns caras conseguem simplesmente não jogar tensão naquele lugar. Olha só. Isso é inerente, ele não é voluntário, não é treinável e tal. Você imagina, você tem uma faixa ali que está machucada, de repente você desliga aquilo ali e usa o resto. E aí o cara vai, você está sentindo alguma coisa? Não, eu estou sentindo nada, o cara consegue treinar. E aí você vai ver cara que consegue fazer um ciclo machucado e ele não piora a lesão dele, né? E aí, isso aí você vai ter cara que vai ter um estiramento grau 0 e que vai conseguir fazer um ciclo. Talvez ele consiga tirar um pouquinho da carga daquela região de uma forma que ele não evolua. O difícil é você prever. Você tem cara, às vezes o cara tá morrendo de dor, você chega lá e fala assim, cara, mas tem uma coisinha aqui e o cara morrendo de dor. Então você fala assim, esse cara, ele não consegue treinar porque ele não consegue provavelmente deixar de recrutar o músculo. É óbvio que a gente tem algumas, por exemplo, o posterior de coxa, a gente sabe. A contribuição dele na corrida aumenta com a velocidade. Com a velocidade. A proporção dele aumenta com a velocidade. Então, se você fizer um treino de VO2, você vai precisar muito mais do seu isquio do que se você fizer uma rodagem. Então, se você está com desconforto no isquiotibial, faz sentido você reduzir a velocidade média, porque proporcionalmente ele vai contribuir menos. Mas você pega, por exemplo, a contribuição da panturrilha, que representa quase 70%
da força da corrida é a panturrilha. É o motor. Quer fazer reforço para performance, talvez esteja a panturrilha. Mais o sólio, né? A panturrilha aí nós vamos botar o gastrocnêmio e o sólio junto, né? A panturrilha, por exemplo, a contribuição dela, na medida em que varia a velocidade, quase não muda. Então, não importa. Provavelmente não. Bom, importa porque assim, se você estiver correndo mais rápido, você vai fazer mais força porque você está correndo mais rápido. Sim. Mas se você comparar a proporção dela em relação a outros músculos, o risco ele sobe absurdamente, ele toma conta do negócio. Tomar conta não, mas ele aumenta absurdamente. Você vê que quem tem muito estiramento são os sprinters posterior de coxa. Que é uma merda para eles, né? Exatamente por causa disso. Né? Então você tem esses fenômenos. A gente já viu, né, Messi? Tem um aluno lá que o cara terminou a prova, no dia seguinte o cara falou, pô, tem um roxo aqui. Né? O cara falou assim, mas, cara, tem um roxo aqui. O cara falou assim, mas você fez a prova? Fiz, cara. Agora que eu descobri, apareceu um roxo. Então, assim, talvez esse cara... Bom, lógico, ele estava dopado de analgesia, mas talvez esse cara ele tenha tido estiramento e ele desliga. Queria ser esse, né? Também, pô. Ultimamente eu queria ser esse. Desligar a musculatura toda, né? Desliga, alguém vai ter que te levar. Para saber aonde que desliga isso. Exatamente. Mas, Daniel, a última coisa que eu ia te perguntar você tocou no ponto, em pliometria, vamos pensar aí no risco-benefício. Eu vejo muitos treinos, o pessoal fazendo pliometria, saltando caixote e tudo. Imagina o cara com volume de maratona ou treinando para 5K e 10K. Até que ponto que é válido, por exemplo, o cara ficar ali trabalhando panturrilha mesmo, ele fazendo banco de panturrilha, saltando, sendo que ele já faz isso no treino funcional dele, que é o treino de correr, de treino de corrida. O que você vê? Você acha que tem essa transferência no risco-benefício? Você acha que é válido? Eu acho que assim, algum ganho. O problema é que a gente não tem dado tão isolado de determinados exercícios, né? Então você pega aí, você vai ter alguma contribuição para a economia de corrida, mas eu acho que esse treino, por exemplo, o treino de força com altas cargas, ele me parece alguma coisa que é muito diferente da corrida. Então, se você quiser, talvez, apostar nisso, é uma coisa que você não vai fazer na corrida. Carga alta, você não vai conseguir fazer na corrida. Não vai conseguir. A pliometria, cada vez que você bate o seu pé no chão, você está brincando de pliometria. Exatamente. Né? Quantos saltos você dá ali? Que é, por exemplo, a história do cara fala assim, eu vou fazer um exercício de mobilidade. Fala assim, não, beleza. Mas assim, você tem que lembrar que quando você corre, você está exigindo mobilidade também. Então, eu acho que assim, há uma deficiência na mobilidade, você vai treinar a mobilidade. Não há uma deficiência de mobilidade. Será que você precisa treinar a mobilidade? Exatamente. Como é que se mediu isso? Qual é a mobilidade que a gente precisa para correr? Qual o tamanho dessa mobilidade? E aí, aquela história que a gente falou. Se os mais rígidos são os mais econômicos, se eu aumento demais a mobilidade, não sei se você consegue realmente mudar essa mobilidade, que é uma coisa... Aí a gente... aquela história do até que ponto que o alongamento muda estruturalmente mesmo, se você só está brincando ali de julgar o seu limite de dor para frente, né? Então tem uma discussão em relação a isso. Mas independente disso, você pegar, por exemplo, mobilidade do tornozelo. É importante que você tenha mobilidade do tornozelo, e a falta de mobilidade do tornozelo, ela tem alguma correlação com algumas lesões. Mas você testou a mobilidade do tornozelo, ela é menor, logo eu vou treinar, e provavelmente na corrida você não está explorando, como tem uma falta de mobilidade, talvez antes do ponto ali você já faz a impulsão para não usar essa mobilidade. Aí você vai treinar isso ali. Mas você está o tempo todo treinando mobilidade de quadril, de joelho, de tornozelo na corrida, então eu acho que assim, da mesma forma que a gente está falando do pliométrico, eu acho assim, você tem que ter uma boa justificativa, e o pliométrico, ele é pesadinho também, né? Pesado. Neuromuscular, ele é pesado. Então assim... Tem chance de dar errado demais. Tem chance de dar errado. Aí é aquela história, é o cara jovem, é o cara que está priorizando, que está jovem. periodizando bem,
O atleta sênior, a partir de 50 é sênior. Você não pode fazer ainda. quilometria, né? Eu não sou sênior. Esse trabalho de força seu não dá. Agora, só uma defesa também em relação à questão da massa magra, né, Messi? Que é assim, a gente tem que manter massa magra, né? A corrida, ela é capaz de reter massa magra, mas ela não é capaz de reter a massa magra da mesma forma que uma musculação. Sim. E aí eu acho que nesse ponto aí, principalmente pro cara mais sênior, ele vai começar a perder potência lá na frente. Então, assim, vai ser uma contribuição de você diminuir o seu VO2, né? Então, você não vai conseguir exercer potência. Então nós não temos como fugir muito também de um trabalhozinho de força. Ajuizado, né? Um trabalho de força ajuizado, mas a gente não tem como fugir dele não, né? É isso aí. Aí, pessoal, encerramos aí mais um podcast Papo de Corredor. Hoje com o nosso convidado, Daniel Câmara, fisioterapeuta e maratonista. É isso aí. Obrigado.